Caatinga significa em tupi antigo mata branca, formado pela palavra ca, que significa mata, e tinga, que significa branca, fazendo referência à flora local, onde em tempos de seca as plantas perdem as folhas para diminuir a perca d'água, sobrando apenas seus galhos de cor branca. Caatinga é um bioma encontrado predominantemente no Nordeste do Brasil. Ele ocupa cerca de 844 mil km², equivalente a 11% do território brasileiro. A flora da caatinga é formada principalmente por arbustos, com galhos retorcidos e pouca folhagem, cactos e bromélias. Na maioria das espécies vegetais, as folhas são finas ou mesmo inexistentes. Esse é um fator de proteção contra o clima seco. Na estação seca, as folhas caem para evitar a evaporação e algumas plantas costumam armazenar água nas suas raízes ou no tronco. O desmatamento e as queimadas destroem a vegetação endêmica que forma o bioma. A fauna é principalmente composta por répteis e aves, existindo também algumas espécies de mamíferos e anfíbios. Na grande maioria são animais de hábitos noturnos, uma vez que durante o dia o sol chega a ser uma ameaça para as espécies. Diversas espécies da caatinga estão em perigo de extinção. Isso devido à intensidade da caça predatória pela população que habita a região. Vou falar agora um pouco sobre o relevo e o tipo do solo da caatinga. O relevo da caatinga apresenta duas formações dominantes: os planaltos e as grandes depressões, formados de fragmentos de rocha, muitas vezes de grandes dimensões. E os tipos de solo da caatinga são os argilosos, embora a camada superficial possa ser arenosa ou às vezes pedregosa, e minerais, com boa porosidade e rico em nutrientes. A presença de minerais no solo da caatinga é garantia de fertilidade em um ambiente que sofre com alta falta de chuva. O clima da caatinga é o tropical semiárido. Ele possui as médias de temperaturas anuais elevadas, e elas podem variar de 25 a 32 graus. São causados por chuvas escassas e irregulares, com longos períodos de seca, e tendo uma média pluviométrica de 800 milímetros ao ano. O rio mais conhecido desse bioma é o Rio São Francisco. Ele é um rio perene, ou seja, ele não seca, e isso ajuda a contornar a aridez do local. Apresentam também rios temporários, isto é, rios que enchem apenas em períodos de chuva e esvaziam durante o seu período de seca. Os rios da caatinga nascem geralmente nas encostas das serras, abrangendo também a bacia do Nordeste. São exemplos desses rios o rio Poti, o rio Jaguararibe e o Parnaíba. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e extremamente importante. Nele há grande biodiversidade e diversas nascentes que abastecem o sertão nordestino. Além disso, ajuda na manutenção das características climáticas locais e de todo o território nacional. Apesar de ser um bioma rico e importante, sofre com a desvalorização e o descaso governamental. Apenas 7,8% da caatinga é protegida por unidades de conservação. O desmatamento desenfreado provoca a desertificação da área, que é o seu maior problema. Só na Paraíba, 70% da caatinga encontra-se em processo de desertificação. As principais causas de desmatamento desse bioma se devem pela monocultura, a pecuária extensiva e a utilização dessa vegetação como lenha e carvão.